Muitas vezes, né, as mulheres que estão chegando aqui, que estão chegando, começando a nos conhecer, as que já nos conhecem, que estão acessando nossos conteúdos pela primeira vez, ou que já, né, são assíduas aqui com a gente, sejam mentoradas, alunas, ou sejam mulheres que ainda não entraram, mas têm interesse, mas conhecem, mas nos acompanham e têm se nutrido de todo esse conteúdo que a gente compartilha toda semana com vocês, né? Como que vocês chegam aqui? Inevitavelmente, na dor. Como? Em um deserto árido, né? Em um deserto árido. Calor, tempestades de areia, perdida, frustrada, desencantada muitas vezes, sem saber como levar a sua vida, o seu casamento para um novo nível, querendo muitas vezes resgatar, salvar um relacionamento, mas sem nem imaginar por qual caminho vocês vão trilhar, né, enfim, né, trilhar esse resgate, essa reconexão, intimidade dentro do casamento de vocês, geralmente se sentindo frustradas, feridas, não vistas, inseguras, solitárias, né, vivendo a solidão a dois, que eu acho que é a solidão mais amarga. Então, em deserto profundo, árido, né? Caminhando, 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 caminhando por esse deserto, já tentaram muitas coisas, nada funcionou, e geralmente é assim que vocês chegam por aqui, né? Vivendo uma dor profunda da relação de casal. Então, quando vocês chegam aqui, vocês sempre querem saber, assim, como é que faz para resgatar esse casamento, quando que isso vai acontecer, como é que resolve isso, por favor, me fale rápido, e será que tem jeito para mim? Né? E o que eu quero dizer para vocês que se vocês conseguirem, acalmem seus corações, respirem, porque vocês estão chegando em um verdadeiro oásis. O que é esse nosso oásis? Esse é um lugar, essa é a nossa comunidade se chama Oásis. A gente também aqui é um lugar de refúgio, um lugar de acolhimento, um lugar de suporte emocional, um lugar de apoio mútuo, um lugar de confiança, um lugar de ajuda mútua, um lugar de muita clareza, um lugar de suporte com método validado que vai fazer toda a diferença de vocês, né? Para que vocês vão acessando cada vez mais suas curas. Como? Cada uma no seu tempo, cada uma no seu ritmo. Não tem jeito certo, não tem jeito errado, não tem jeito melhor do que o outro. Tem a única coisa, o jeito possível, tá? Então, quando vocês chegam aqui morrendo de sede, ávidas, né? Desesperadas, vocês só querem saber sobre o casamento. Mas o que eu quero dizer é que o resultado que vocês vão encontrar na vida de vocês é imensamente maior do que o resgate do casamento. Não que o resgate do casamento não seja importante, é também, mas que antes seja o resgate verdadeiro da mulher que você é, da mulher que você nasceu para ser e que talvez até então você não tenha acessado dentro de você. E muitas situações talvez você ainda nem tenha percebido o quanto são dores que você vive na sua vida, no seu casamento, e o quanto isso pode estar impactando hoje na sua vida, nos seus resultados, na sua exaustão, no burnout, no dinheiro que chega e que não fica, ou no dinheiro que não chega, na prosperidade que está cada vez mais distante, nos filhos adoecendo e várias situações. Então, perceber que como você, enquanto mulher, quando você se apropria dos seus verdadeiros valores, né, do seu verdadeiro poder, e é isso que nós vamos falar no workshop semana que vem, tá? Cada vez mais, mas hoje aqui eu quis trazer esse tema porque eu acho que já conversa muito com vocês, né? Com as dores, enfim, com as perspectivas daquilo que a gente está buscando aqui juntas. O quanto que você ganha quando você acessa o seu feminino, a sua família ganha, porque o feminino é o início de todo movimento de mudança, de cura e de transformação. Né? A esperança está no feminino, em primeiro lugar, que se abre para receber e se conectar com o masculino. O futuro está na integração masculino-feminino. Contudo, onde começa essa integração, começa no coração de uma mulher, começa na alma feminina.
todo movimento de mudança profunda começa no feminino. Que vocês nunca se esqueçam disso, que vocês se apropriem desde já dessa grande força de uma mulher, que se apropria do seu feminino. Então, eu sempre falo que, como que o meu casamento pode mudar, tá? Meu marido continua na mesma, ele tá cada dia pior, ele isso, ele aquilo, ele aquilo, ele aquilo. O que adianta eu fazer isso tudo se ele vai continuar sendo a mesma pessoa? Mas, pois eu te digo, todo movimento de grande mudança e transformação começa no feminino. Isso é bíblico, né? Isso é muito claro. A Bíblia nos mostra várias passagens ali em que as mulheres estavam diretamente ligadas nesse movimento de iniciar um processo de mudança, início da transformação, né? Eu sempre cito ali as bodas de Caná, quando chegou o momento de Jesus fazer o primeiro milagre, e quem sinalizou que era o momento? Uma mulher, sua mãe. Meu filho, né? A sua hora chegou. A sua hora chegou, né? O feminino sinaliza, abre, porque o feminino é receptivo para o novo. Isso é um movimento da alma feminina, receptivo para o novo. Abre caminho. Ela fez tudo o resto sozinha? Não. Ela sinaliza. Outro movimento, quando Jesus ressuscitou, o anjo apareceu para as mulheres que acreditaram, foram lá, conferiram e saíram espalhando a boa nova. Diferente de se eles tivessem contado para os homens. Sim, é diferente. O feminino é aberto. É isso mesmo, o feminino recebe, o feminino é receptivo, o feminino é receptáculo de mudança, início de uma transformação. Por isso, então, né, quando a gente olha para órgãos sexuais femininos, órgãos reprodutores feminino e masculino, feminino para dentro, recebe, se abre para receber. Então, a alma feminino, quando passa por um processo de cura profunda, se abre para receber, ela pode iniciar, gerar, ligar o motor, né, que vai começar a gerar um ciclo virtuoso de curas e transformações em sua família, no outro. Não é ela que vai salvar sozinha, não é ela que vai fazer nada sozinha, não é ela a responsável, mas ela inicia. A mudança começa no feminino. Bom, dito isso, vamos nos aprofundar aqui, né? A mulher forte, que somos nós aqui dessa sala, né? E muitas outras por aí que estão perdidas também ainda, né? Quando aprende a equilibrar feminilidade e força, cresce profissionalmente, mas agora de maneira mais leve e com melhores e com resultados cada vez melhores. As minhas mentoradas e as alunas do programa Você Feminina Irresistível vão entender o que eu estou falando aqui, mas as outras também, né? Talvez já tenham visto algum conteúdo em que eu falo disso. Dentro do meu método, eu desenvolvi a jornada da sabedoria feminina, tá? Então, nós temos várias jornadas ali, em que eu saio das dores da criança ferida e vou para a mulher diamante, da heroína para a dama, segundo quadrante. Terceiro quadrante, mulher solitária para mulher virtuosa e valorizada. Quarto quadrante, mulher escassa para mulher abundante. Bom, eu vou falar sobre isso no workshop, tá bom? O que acontece com a mulher forte? Geralmente, ela está entre o primeiro e o segundo quadrante de dor. Dores de criança ferida, ela é uma criança ferida com capa de heroína. Conhecem alguma assim? Pois bem, é essa, tá? Então, essa mulher, ela geralmente, ela é forte, ela dá conta, ela bate no peito, ela fala, me manda que eu faço, manda que eu vou, manda que eu resolvo, e é isso aqui, e é isso aqui. Contudo, o fazer dela a desgasta, a adoece. Eu falo que é a mulher que faz dinheiro sangrando e esse dinheiro não fica. Custa a vida, custa a alma, custa a saúde mental, custa a minha família, custa o meu casamento. É um dinheiro, é um resultado, é um reconhecimento que custa muito caro. Custa muito mais caro do que o resultado real possível alcançado. Compreendem a grande diferença? Então, essa mulher que está cheia de feridas, né? Então, quando a gente acessa o equilíbrio entre força talvez de uma energia masculina equilibrada, saudável, e feminino e masculino dentro de mim,
eu consigo fazer muito mais com muito menos desgaste. Eu tenho muito mais força de ação. Os meus resultados são muito mais proporcionais ao meu esforço, tá? Então, é isso que acontece. Então, essa mulher tende a ter melhores resultados na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos seus resultados, no seu trabalho, porque simplesmente ela consegue canalizar essa força para fazer de uma maneira cada vez mais estratégica, com uma estratégia feminina que funciona muito mais, tá? Outro ponto positivo, integrar sua feminilidade sem perder sua força te torna uma mulher mais interessante e irresistível ao seu marido, tá? O que é essa mulher irresistível? O que é esse feminino irresistível? Esse feminino que atrai, magnético, que atrai, né? Que é irresistível, que é extremamente interessante, que tem um misto de mistério, né? Com profundidade, com algo que o feminino traz de uma maneira profunda, né? Então, não é um jogo, não é uma tentativa, né, de conquista. É sobre ser algo que desperta nas pessoas à volta uma vontade de estar perto, um desejo de estar junto, tá? Nas pessoas em geral. Para o marido, acontece algo interessante, né, na relação de casal, que é o que torna uma mulher irresistível, depois eu vou falar para vocês até lá ao final da aula, mas é quando essa mulher aprende a se vulnerabilizar. Para o masculino, acessar direto o coração do nosso homem, a alma do nosso homem, é vulnerabilidade a palavra-chave, tá? Mas uma mulher que aprendeu a ser forte, que tinha que dar conta de tudo sozinha, que não podia pedir ajuda para ninguém, que não podia se vulnerabilizar, para ela é muito desafiador. Ela ainda não compreende, né? Então ela fica muitas vezes oscilando entre como ser forte e vulnerável. Então, eu vou falar sobre tudo isso aqui. Só que essa mulher, ela desperta cada vez mais, né? Ela faz com que o outro olhe para ela com novos olhos. Por quê? Porque ela deixou de ser uma mulher codependente, porque ela deixou de ficar tentando controlar tudo, porque ela deixou de tomar a frente de tudo e fazer tudo sozinha e bancar a fortuna, porque ela se vulnerabilizou, tá? E aí, muitas vezes, mostrou para o marido que ela também precisava dele, e aí isso gera uma nova sinergia, novo ponto de conexão e intimidade dentro da relação de casal. Só perguntando, vocês estão vendo aqui o slide ou está tampando em cima? Porque para mim está tampando um pouquinho, mas eu acredito que é só por causa do meu aqui. Para vocês deve estar ok, né? Depois vocês só me sinalizam, por favor. Uma mulher que acessa o seu feminino sem perder a sua força, então tá bom, se torna mais sábia e isso melhora cada vez mais a sua maternidade. O que acontece? Obrigada, pessoal. Uma mulher que está cheia de dores, né? Que está na postura masculina, que tem que controlar tudo, que está com raiva da vida, que está com raiva do marido, que está frustrada, que está insegura, que está se sentindo mal com ela mesma, está com a autoestima abalada, ela não tem autoconfiança, ela é insegura o tempo todo, sabe? Ela é codependente, ela precisa saber se ela é validada, se ela não é validada, se ela tá boa do jeito que tá, e se ela fizer diferente, o que vai acontecer, e se o outro mudar o comportamento. Então, é uma mulher que primeiro, né? Ela não é interessante porque ela tá mal, ela expressa, né? O outro me vê a partir da maneira como eu me vejo. Então, se eu tô totalmente confusa na maneira como eu me vejo, não sei exatamente o meu valor, inclusive essa semana dei uma aula maravilhosa para as mulheres do programa Feminino Irresistível para a mentoria, né? Pois é, intimamente, né, Rosana? Eu compreendo, eu também conheço intimamente essa mulher, porque eu já fui ela durante muitos anos da minha vida. Mas então, a gente falando sobre isso, assim, sobre reconhecermos a nossa potência, o nosso brilho e o nosso brilho único, sairmos da codependência emocional das dores e reconhecermos a nossa potência, o nosso brilho, o sucesso que cada uma de nós carrega dentro de si. A gente vai falar sobre isso também no nosso workshop,
né? Como sair das dores, da insegurança, da menina ferida, que se sente menos, que se sente incapaz, que não se sente nunca o suficiente, que está sempre insegura sobre o seu valor, que se sente uma fraude, porque ela parece ser uma coisa que ela, no fundo, sabe que não é. Então, ela se sente mal, se sente culpada, se sente insegura, tem medo de ser traída, tem medo de ser abandonada, codependente emocional, né? Para se tornar uma mulher que tem autoestima, que tem autoconfiança, para uma mulher que compreende seu valor e sabe expressar aquilo que tem de melhor e, portanto, passa a ser vista. Né? Então, é isso que é tudo que a gente vai falar. E isso, por que isso melhora a maternidade? Porque, obviamente, quando essa mulher está completamente ferida, ela está indisponível emocionalmente. Para todo mundo. Para o seu marido, para os seus filhos, né? É uma presença ausente. É uma presença ausente. Às vezes ela está ali, uma migalha, em frangalhos, né? Então, não é culpa dela. Só que isso torna a maternidade dela com uma qualidade muito pior, né? Esse tempo, essa presença. Então, muitas vezes a gente está se sentindo culpada, querendo muito tempo de presença, e é muito bom quando a gente pode ter muito tempo de presença com os nossos filhos. Contudo, eu continuo ausente. A minha alma está lá. Então, às vezes, eu posso largar tudo para cuidar deles, né? E que também isso pode ser muito bom, muito maravilhoso para quem pode. Contudo, muitas vezes não é a solução. Muitas vezes eu estou só contando uma história de que eu não fui vista, eu não fui validada, eu carrego dores de rejeição, de invisibilidade, e que por isso hoje eu quero fazer diferente com os meus filhos e faço igual. Mesmo que eu passe o dia inteiro por conta deles. Que pena, mas é verdade. Por que eu faço igual? Porque eu estou emocionalmente presa em dores, indisponível, né? Buscando ali aprovação de outra pessoa, buscando validação o tempo todo. Então, como que acessar o nosso feminino irresistível nos torna mães melhores? É real isso, tá? Outra vantagem, acessar o seu feminino sem perder a sua força e ambição faz você conduzir a sua família para a prosperidade. Esse aqui é um tema que eu amo falar, né? Eu falo que a mulher, inclusive, nós começamos ontem o nosso próximo nível de nosso programa de mentoria aqui dentro do nosso Instituto Travessia Feminina, que é a mentoria Família Próspera. A mentoria Família Próspera é para as mulheres que já estão nessa jornada com a gente, nessa jornada de evolução, tá? E elas já, né, elas compreenderam que é sobre elas, seus casamentos já estão melhores, ou suas relações consigo mesmas para atrair, né, melhores relações, ela já está bem. E então, essa mulher reconhece, né, ela compreende que acessar sua sabedoria é o caminho para ajudar a sua família a prosperar. Sim. Por quê? Porque o caminho, a jornada da sabedoria feminina, e eu vou falar sobre ela também no workshop, essa jornada, ela vai ajudar essa mulher a caminhar para níveis de sabedoria. O grande poder da mulher é a sabedoria feminina. A gente luta por força, né? Mas, na verdade, o nosso grande poder está na nossa sabedoria. E essa sabedoria, ela é sutil. Essa sabedoria, ela permeia, sabe? É como a água que vai encontrando caminhos, que não luta, né, contra, que se flexibiliza, que encontra contornos, que encontra soluções, que encontra resultados cada vez melhores. Eu falo que a mulher sábia, ela é a líder visionária que indica a direção para sua família, para onde iremos, tá? Então, essa mulher, eu falo também que a mulher curada, a mulher sábia, essa mulher é um farol, né? Ela é esse farol que indica a direção para a família. A partir desse seu movimento, a ambição vem de um processo de cura profunda do masculino saudável, em que eu tenho ambição, sim, que eu quero crescer, que eu quero chegar em níveis cada vez mais altos, né? Mas com humildade. Esse é o ponto também, é a chave
do processo de cura do feminino, né? O processo de cura do feminino, da jornada da sabedoria feminina, é uma jornada de crescimento, é uma jornada de crescimento, é uma jornada de humildade, crescimento interno, evolução interna, humildade, é uma jornada de conexão com a nossa humildade e de cura da confiança. É uma jornada maravilhosa e apaixonante, né? E é isso que nos leva à verdadeira prosperidade. Ontem eu estava falando com as mulheres que qual é a verdadeira prosperidade, uma prosperidade em todas as áreas da vida, explicando para elas que a verdadeira prosperidade é sobre transbordamento, transbordar, transbordar. Aquilo que eu entrego para o mundo, para o outro, para o meu marido, para as minhas relações, para os meus filhos, para as minhas clientes, para as minhas mentoradas, é aquilo que transborda de mim. É aquilo que, né, que já me preencheu e que me transborda. A verdadeira prosperidade só existe no transbordamento. Senão, não leva a prosperidade ao longo do tempo, tá? E o meu transbordar é sobre o que eu sou, sobre a mulher que eu me transformo durante essa jornada, sobre esse processo de eu só transbordo o que eu tenho e o que eu sou. Eu não consigo transbordar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu tô seca, né? Aquilo que eu tô escassa, aquilo que não existe dentro de mim. Então, dentro desse processo, é um verdadeiro movimento de cura, de transbordamento, de transbordar, tá? E aí sim, eu vou ajudar a minha família a caminhar para esse lugar, porque o homem é movido pela admiração da mulher. Então, se eu vou mostrando para o meu marido com sabedoria, sem querer mandar nele, sem querer ser a mãe dele, sem querer ser a professora dele, né, a direção, eu enxergo o potencial dele, eu incentivo, né, eu fomento o brilho desse homem, eu mostro para ele que eu confio nele profundamente, não só com palavras. Isso vai fazendo com que ele fique cada vez mais motivado a fazer mais, é um movimento de trazer esse homem cada vez mais com disponibilidade interna para dentro dessa relação, né? E aí os filhos também olham geralmente para o lugar onde a mãe está olhando, se a mãe está olhando para o mais, para a prosperidade, para a abundância, para uma vida nova, abertura para o novo, os filhos tendem a olhar para esse mesmo lugar, assim como se a mãe está olhando para o vitimismo, para a morte, para as dores, esses filhos também muitas vezes vão começar a ter sintomas, né, situações, dificuldades, desafios de comportamento que nos contam sobre para onde essa mãe olha. Tá ficando claro? Tá confuso? Tá fazendo sentido aí para vocês? Me contem. Bom, podem me contando aqui no chat, qualquer coisa eu paro aqui um pouquinho, tá? Ser forte e feminina te ajuda a sair de dinâmicas de dependência e codependência emocional, assim como também vou explicar para vocês no nosso workshop. Que bom, Leandro. Fico feliz que esteja fazendo sentido para você. Como eu vou explicar para vocês no nosso workshop na semana que vem. Codependência emocional é uma dor profunda, comentei aqui, né? De quem está lá no inicinho da nossa jornada. Todas nós já fomos, tá? E eu já fui de carteirinha essa aí. Codependência emocional profunda, que vem de uma dinâmica de dores de rejeição, dores da nossa criança interior ferida e de dinâmicas não resolvidas lá desde um vínculo simbiótico com a nossa mãe, desde vida intrauterina, desde o meu início de vida, da minha criança. Então, ali, eu, né, quanto mais dores a minha mãe carregava naquela época, maior tendência eu tenho de ser codependente. Eu desejo salvar a minha mãe, desejo ver a minha mãe mais feliz. Bom dia, Silvana. Eu desejo resolver a vida da minha mãe, tá? E aí isso faz com que eu fique presa em dinâmicas de dependência e codependência emocional lá na minha vida. Essa mulher é insegura, essa mulher não sabe colocar limites, essa mulher atrai relações abusivas, essa mulher fica sobrecarregada, essa mulher não é vista, essa mulher não é valorizada, por mais maravilhosa que ela seja. Ela não consegue. Ela não consegue. O outro não vê, o outro não sabe? E aí, o que acontece com essa mulher, então, dentro desse processo, né?
quando você aprende a sair da dinâmica, você não vai ficar uma mulher fraca, né? Então, às vezes, é muito impressionante isso, porque as mulheres fortes, que são as mulheres fortes que eu estou chamando de feridas, né? Essas mulheres que querem bancar as fortunas, essa que eu estou querendo dizer, né? Elas são codependentes. Isso é contraditório muitas